Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou iniciar com vocês uma série de vídeos onde eu vou responder os maiores questionamentos que vocês deixam aqui nos comentários, que muitas vezes eu ouço, né, de meninas que estão iniciando aí na área da encadernação ou que já estão na área, mas que têm algumas dúvidas. Então eu vou trazer aqui alguns vídeos aí respondendo sobre o que eu penso sobre determinado assunto. Então eu espero muito que vocês gostem. Então o primeiro vídeo dessa série vai ser sobre impressoras. Qual impressora comprar para começar na encadernação, qual é a melhor, qual o custo-benefício, né, aí para você investir na impressora. A gente sabe que o começo nem sempre é fácil, então eu vou trazer aqui a minha opinião para vocês sobre qual impressora investir aí para iniciar na encadernação. Começar a falar sobre impressoras, eu lembro de uma época em que a gente tinha bastante dificuldade, né, sobre encontrar impressoras com custo-benefício de impressão bom, impressoras que fossem atender as nossas necessidades da gente que está dentro de uma casa, dentro de um ateliê pequeno, em que ela fosse num custo bom e que oferecesse um benefício que agregasse aí no nosso trabalho. Então eu lembro que há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente encontrava poucos modelos, né, então quem vinha se destacando era a Epson com os primeiros modelos, né, a L355, a L375. Quem aí é dessa época que teve essas impressoras, comenta aqui embaixo. São impressoras aí hoje em dia, né, fora de linha da Epson, mas que algumas pessoas ainda têm, e são as chamadas Epson de guerra. São impressoras que realmente vinham para durar aí anos e anos sem dar problema nenhum. Mas nessa época dessas impressoras, dessas Epsons, também tinham outras impressoras mais simples que as pessoas costumavam usar quando precisavam imprimir algum documento de escritório, alguma coisa. E algumas pessoas já iniciaram aí na encadernação com essas máquinas, que eram algumas HPs, algumas impressoras aí que utilizavam de cartucho. Mas essas impressoras que utilizavam de cartucho, elas tinham um custo alto de impressão. Então você comprava aí um cartucho de R$70, um colorido, mais R$70 de um preto. Então você conseguia fazer pouquíssimas impressões com ela. Então consequentemente o preço final do seu produto era bem mais elevado. Então realmente era uma impressora complicada de se trabalhar. E aí muita gente foi adquirindo a Epson, acredito que tenha sido uma das primeiras impressoras a vir com tanque de tinta, que são os reservatórios em que a gente mesmo coloca as tintazinhas lá, que existem as tintas originais e hoje também as tintas similares, que são tipos de tintas aí que dá pra você adaptar na impressora, e o custo da impressão dela é bem mais baixo, é assim, surreal de mais baixo de quando a gente compara aí com uma impressora de cartucho. Então, dando aí esse breve resumo, né, de como é que funcionavam as impressoras, hoje em dia a gente tem um mercado aí muito vasto de impressoras com tanque de tinta, de até impressoras também a laser mais acessíveis, mas hoje a gente vai focar nas impressoras jato de tinta com booking, né, são as impressoras mais comuns aí. Então hoje a gente tem a Epson, que é aí a mais antiga, né? Mas nós também temos uma marca que vem se destacando nos últimos anos, que é a Canon. Temos também Brother. Então aí a gente tem uma diversidade um pouquinho maior de modelos e impressoras. Então a gente hoje em dia tem impressora que faz frente e verso automático, impressora que puxa gramatura de papel maior. Então eu vou falar aqui com vocês sobre dois modelos que eu já tive aqui na ateliê. Eu vou também passar uma pincelada em alguns outros modelos, mas de dois modelos que eu já tive aqui na ateliê, que eu digo pra vocês que realmente são impressoras muito boas para se você estiver começando aí na área da encadernação, para poder iniciar com elas. Então, a primeira que eu vou falar para vocês, na verdade, é uma linha de impressoras, que é a linha L da Epson, que é uma linha que vem aí desde aquelas impressoras antigas que eu comentei com vocês no começo do vídeo. Então, hoje em dia a gente tem L3150, L3250, tem a L40 também, que aí é uma linha também que tá junto aí na Epson, e são impressoras assim excelentes. São impressoras com uma qualidade de imagem muito boa. Se você vai imprimir papel fotográfico, se você também vai fazer impressão de miolos, são impressoras muito boas. Porém, a Epson, ela tem alguns problemas, dependendo aí da região que você mora, né? Se você mora em uma região muito chuvosa
uma região que tem muita umidade, ela costuma manchar um pouquinho as folhas. Então, não só culpa da impressora, mas também do papel mais envergado, né? Quando ele pega umidade, quando a pontinha vem um pouquinho. Mas a Epson, ela é famosa por ter esse mancho na ponta do papel. Mas por quê? Ela é uma impressora que deposita muita tinta, né? Todas as tintas delas são corantes, dessa linha mais básica da Epson. Todas as tintas delas são corantes, então ela tende a jogar um pouquinho mais de tinta. Então, miolo que tem mais pigmento na folha, miolo que tem muita cor, às vezes ela costuma fazer isso. Eu que moro aqui no Nordeste, posso dizer pra vocês que eu não tenho muito esse problema com a Epson, tá? Então, vocês que acompanham aí o canal viram que eu passei praticamente o final do ano inteiro trabalhando só com a Epson. Mas também eu trabalhava mais com impressão em modo livreto, que é aquela impressão que a gente utiliza a folha A4, né? Também é uma forma da gente aumentar a saúde útil da nossa impressora, utilizando a forma A4, que é o tipo de papel padrão, que a impressora já está acostumada a imprimir. Então, quando a gente imprime a A4, a gente consegue ter um resultado melhor. Mas é uma impressora que, se você comprar, você consegue também começar a trabalhar sem problema nenhum com encadernação. Então, você vai imprimir papel fotográfico, que são as capas, né, em perfeita qualidade. Você vai conseguir imprimir miolos também, tomando aí alguns cuidados. Mas é uma impressora que hoje em dia custa em torno de 1.100, 1.500. Vocês podem até encontrar aí um pouquinho mais em conta. Mas toda essa linha da Epson super vai te atender se você vai começar a trabalhar com encadernação. Ela também tem um ponto super positivo, que é a impressão de preto em capas. Então, quando você vai imprimir uma capa toda preta, quando você vai fazer adesivos em tom de preto, o preto sai a coisa mais linda do mundo, por ser um preto corante, né? Então, você vai encontrar aí essas vantagens na Epson. Mas, deixando de falar de Epson, nós temos também a Canon. Eu já tive alguns modelinhos de Canon, é uma marca que eu conhecia só com máquina fotográfica, né? Mas aí eu comecei a ouvir muito falar sobre as Canons quando eu fazia muitos cursos de encadernação, acompanhava várias pessoas da área. E a primeira Canon que eu tive foi a G3010. Então eu utilizei por muito tempo a G30, na verdade a G3110, mas tem a 3010 também. Então a Canon G3110 eu usei por muito tempo, mas a Canon, ela tem um probleminha quando você mistura vários tipos de gramatura. Então ela começa puxando gramatura do papel, né, que é a espessura. Quando você começa a colocar vários tipos de gramatura, meio que ela não aguenta isso. Então, se você trabalha com papelaria corporativa ou com coisas de festa e com encadernação juntos, você pode ter um pouquinho de problema aí a longo prazo com a Canon. Então ela pode, enfim, já vi vários relatos e aconteceu comigo também, mas ela vai aí perdendo um pouquinho de tração na hora de puxar as folhas. Então esses modelos, eles têm aí esse probleminha. Então, assim, o que eu indico pra vocês é, se vocês forem começar com uma área, começa focando naquilo, não misturem várias áreas, porque aí você vai acabar danificando a sua impressora. Então, se vai trabalhar com encadernação, procure utilizar papéis de uma gramatura mais baixa, 75 gramas, 90 gramas, 120 gramas. Mas ela, quando você utiliza da forma certa, é uma impressora excelente. A Canon, ela imprime textos assim como ninguém, por ela ter uma tinta preta pigmentada. Então a Canon, ela tem essa característica, ela geralmente tem o preto pigmentado, a tinta pigmentada, e as outras três cores na corante. Então ela faz assim um texto em preto perfeito. Não fica com bolinha, não fica com pixelzinho, né, que é tipo uns quadradinhos, nem nada, fica assim 100% perfeito. O que muitas pessoas reclamam e que às vezes é um ponto negativo quando você vai escolher comprar uma Canon, é na hora de imprimir papel fotográfico. Hoje em dia a gente aí que trabalha na encadernação já conseguiu dar um driblezinho, né? Mas eu já passei por isso, eu já imprimi papel fotográfico em configurações assim normais, e acabou que quando eu passava a mão no papel, o papel fotográfico saía, tudo que era preto saía na minha mão pela aderência da tinta. Mas hoje em dia tem aí alguns truquezinhos pra gente melhorar isso aí. Então o preto dela no papel fotográfico não sai tão legal.
Então, se você vai imprimir uma capa toda preta, ela vai tender a uma tonalidade diferente, tipo um azulado ou acinzentado. Ela não vai sair um pretinho perfeito como sai na Epson, que são todas as tintas corantes. Então aí tem gente que gosta de dizer assim: compre a Epson para capas e compre a Canon para miolo, né, que é a parte interna. Se você tem condição de investir, é realmente uma proposta muito legal você ter uma impressora para fazer as suas capas em qualidade fotográfica e uma impressora que faz texto muito bem. É muito legal mesmo. Se você tem essa condição, faça isso. Mas para quem quer começar, é bem complicado, né, porque aí a nossa renda tá um pouquinho baixa e aí a gente não tem essa condição. Mas são duas impressoras muito boas. A Canon também tem outros modelos, uns modelos mais atualizados, modelos que tem os dois tipos de preto. Eu vejo muita gente falando sobre a Canon iX, eu não me lembro a referência dela, mas é uma impressora A3 da Canon, né, que as lojas estão fazendo aí a adaptação. Ela não tem o book de fábrica, que é as tintazinhas, ela tem um cartucho, mas aí algumas empresas fazem a adaptação dela e colocam o book e acabam colocando os dois pretos, o corante e o pigmentado, para não ter esse problema de preto. Então é uma impressora assim um pouco mais cara, mas que vale muito a pena para quem trabalha, além de que ela faz também impressão em A3, né? Então aí é muito legal também. Mas chegamos aqui ao nosso impasse final: Epson, impressoras Epsons ou impressoras Canons. Qual a melhor impressora para você começar na área de encadernação? E eu vou dar primeiro a minha opinião pessoal e depois vou dar aí um aparanto mais geral para vocês. E assim, o que eu indicaria para vocês hoje era começar realmente com uma impressora Epson, porque a Epson é uma impressora mais completa, uma impressora que tem uma durabilidade melhor, uma impressora que você sabendo utilizar ela, sabendo colocar o papel de forma correta, o papel sequinho, sem umidade, você consegue ter excelentes resultados. Então você pode imprimir uma capa de qualquer cor, pode imprimir uma capa com uma foto que você vai ter um resultado perfeito. Porém, se depois você quiser fazer um upgrade e comprar uma Canon pra ajudar a sua Epson, aquela mesma história, né, de ter as duas impressoras. Mas, gente, ó, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Você tem uma, não tem nenhuma. Se você tem duas, você tem uma, né? Sempre bom ter duas máquinas. Então, vocês tendo uma que é boa numa coisa e outra que é boa em outra, vocês vão ter aí um aparelho bem melhor. Mas, de uma forma geral, o que eu realmente indico pra vocês, essa é a minha opinião de começar com a Epson, mas o que eu realmente indico pra vocês é verem direitinho o que é que vocês vão trabalhar, qual vai ser o foco de vocês. Se vocês realmente acham que compensam mais a Epson, pesquisem, gente, pesquisem os pontos positivos da Canon, das impressoras Canon, das impressoras Epson, e no final vocês vão saber qual é a impressora melhor pra vocês, porque eu tô falando aqui da minha experiência, mas a gente sabe que cada experiência é única, que cada trabalho é único, cada ateliê é único. Então pesquise realmente. Aqui no YouTube tem muito conteúdo sobre as duas impressoras, os dois tipos de impressoras, né? Tem vários modelos aí no mercado também. Então pesquisem, porque o mercado tá sempre melhorando. E eu creio assim que para encadernação as marcas elas estão bem atentas também, elas estão melhorando demais, porque estão vendo, né, que muitas empreendedoras estão começando aí nessa área. Então é muito bom vocês sempre estarem de olho aí nas novidades que as marcas estão trazendo pra gente. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado desse novo formato. Eu vou trazer aí várias novidades para vocês que trabalham, né, na área da encadernação, que é a minha área também, a minha área de paixão. E eu acho que nós vamos ter muito para acrescentar uma na vida da outra. Como vocês me ensinam muito, eu também quero passar mais do meu conhecimento para vocês. Eu pensei e repensei em várias coisas e eu acho que o meu lugar também é aqui, é ensinando o que eu sei, passando o meu conhecimento, o pouquinho que eu sei, né, para vocês. Então eu vou aí trazer alguns outros vídeos. Se você tem mais alguma dúvida em alguma outra coisa, se quer dar uma sugestão de temática para esses novos vídeos do canal, deixa aqui nos comentários, que eu sempre amo muito ver os comentários de vocês. Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, se você puder dar o seu like aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz. Comenta aqui se você puder, como eu falei anteriormente. E se não for inscrito no canal, já se inscreve para não perder mais nada. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Espero vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau!